Deus soprou em nós a vida dele. Então a oração é o sopro de Deus na nossa alma, trazendo vida e vida em abundância, vida em esperança para cada um de nós, tá bom? Então eu vou orar com a palavra de Deus aqui em minhas mãos. Pai querido, nesse momento nós estamos agradecidos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, e pedindo que o Senhor nos dando vida, nos dando paz, nos dando saúde também e agora sabedoria dos altos céus, para que nós possamos estar com a tua palavra aberta e pegar essa palavra que é vida e colocar na nossa vida para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Não só apenas viver, mas viver com esperança, na certeza de que o Senhor tem algo preparado muito melhor do que o que nós temos aqui para a vida eterna a cada um de nós. Que o teu Espírito Santo e os teus anjos nos unja, esteja conosco, abençoando cada um que vai assistir agora e também aqueles que um dia virão assistir. Nós te suplicamos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok? Então já estamos orados, né? Já estamos orados e você está com a caneta e o papelzinho aí para poder anotar. E eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos. Olha aqui a Bíblia. E agora nós vamos para o texto bíblico, né? Um abraço lá para Cláudia Souza. Deus te abençoe aí, Cláudia. Que a graça de Deus seja sobre você, esteja com você. Tudo bem? Olha o versinho que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Nós estamos fazendo um estudo aí já há muitos dias sobre do trono da glória à escuridão da cruz. Jesus, antes de ser Jesus, de tornar Jesus carne e osso como nós, ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das galáxias. Foi ele que criou eu, que criou você, foi ele que fez tudo, né? E aí ele deixou da glória e desceu a esse mundo para poder enfrentar por mim e por você a escuridão desse mundo, de trevas, de pecado, de morte, de sofrimento, de tudo quanto é coisa que não presta, para poder nos dar o direito de nós um dia morar com ele no céu. É um plano extraordinário, um projeto extraordinário que nós estamos estudando aí. E se você quiser mais informação sobre isso, você entra no site Irmãos Adventistas, no site não, lá no YouTube, Irmãos Adventistas, e você terá lá todas as minhas lives. E também você poderá aqui no meu Facebook, né, entrar lá certinho na linha do tempo, você vai ter também todas essas gravações ali. Eu aconselho que você assista tudo, não só uma vez, mas um monte de vezes, e aí você vai estar aprendendo e nós vamos estar aprendendo junto. Quantas coisas maravilhosas nós temos aprendido juntos. A palavra de Deus é uma fonte de bênção. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela ajuda a gente a viver mais, a viver melhor, mais feliz, porque Deus sabe todas as coisas. Quando Deus nos planejou para sermos pessoas completamente felizes, né? Apesar do mundo ter estragado aí, do pecado ter estragado tantas coisas na nossa vida, mas nós temos ainda resquício da imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinando, vem nos instruindo em pequenas coisas. Sabe aqueles detalhezinhos assim, mínimo que a gente passa lendo na Bíblia, que não tem muita importância, e a gente passa direto, né? Parece que a gente está procurando coisas grandes e a gente esquece dos detalhes. E o segredo da jazida, o segredo da felicidade, o segredo da fonte de bênção está naqueles detalhezinhos onde a gente passa direto, tá certo? Então eu gostaria de ler com você um verso bíblico. É claro que nós vamos percorrer a Bíblia em outros textos bíblicos para poder nós termos mais detalhes, mas o ponto inicial, onde nós vamos iniciar e aonde vamos terminar a mensagem de hoje, está em apenas um verso bíblico. E eu fiquei assim meditando, né? Quanta coisa, o que Deus tem nesse verso bíblico para poder nos ensinar. E eu tenho certeza
que se você está aí do outro lado, assim como o Gilmar Cosmo, né, lá de Maringá, Sarandi, boa noite, Sidney, que Deus abençoe você. Assim como, como a Cláudia, como o Alfredo, como o Lucas, como a Cleo, como tantos outros, né? E assim, pessoas que irão assistir, assim como eu tenho certeza que a gente sai melhor, a gente sai mais feliz, a gente aprende, porque Deus é um pai maravilhoso, Deus é um professor maravilhoso, e Ele nos ama, e Ele quer que nós aprendamos e sejamos cada dia pessoas mais felizes. Esse é o objetivo de Deus para conosco e o objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus, tá certo? Então olha aqui, leia comigo aí Lucas capítulo 2, versículo 21. Na live passada nós vimos ali o nascimento de Jesus. E olha que assunto interessante, tá? Assista lá essa live, depois que nós terminarmos aqui, eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa. Mas o versículo 21, só o versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, diz assim, olha, depois do nascimento de Jesus, 8 dias depois, completados, 8 dias depois, para ser Jesus circuncidado o menino, e deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo, quando apareceu para Maria, né? Antes de ser concebido. Que versículo precioso, que versículo grandioso, que versículo poderoso. Como pode nós, dentro de apenas um verso da Bíblia, ter tanta informação maravilhosa, né? Um grande abraço ali também para o meu amigo Neném, né? O Lobo Solitário, Agente Silva, grande amigo, fomos criados juntos, aí quantas histórias juntos, né, Neném? Deus te abençoe aí e te guarde, tá bom, meu querido? Mas eu quero ler com você de novo, olha, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, quem que é o menino? Jesus. 8 dias depois do nascimento, deram-lhe o nome de Jesus. Quem que foi que deu o nome de Jesus? José e Maria. Porque, diz a Bíblia, como lhe chamaram o anjo? Quando o anjo se apareceu para Maria e passou para ela o projeto do Espírito Santo, que ela ficaria grávida de Jesus se ela aceitasse, o nome desse menino seria Jesus. O anjo já trouxe o nome do céu, tá certo? Jesus, que significa o Salvador. Já antes dela conceber Jesus, antes dela aceitar o projeto, antes dela ficar grávida, o céu já tinha escolhido o nome desse menino, do Deus que se tornaria Jesus, tá bom? E o nome Jesus é um nome humano, que significa o Salvador, tá certo? Então, olha aqui, nesse verso bíblico, tão curtinho, tão pequenininho, quanta coisa maravilhosa tem aqui, na simplicidade. E eu quero aqui olhar para você e fazer um comentário interessante, tecer um comentário muito interessante. Olha, esteja sempre atento aos pequenos detalhes. Eu vou ainda usar uma redundância maior ainda. Esteja sempre atento aos mínimos dos mínimos detalhes quando se trata da palavra de Deus. O Dr. Rodrigo Silva tem uma frase muito interessante que eu gosto. Ele diz assim que Deus está tão interessado na minha e na sua felicidade, mais do que uma mãe em salvar o seu filho de uma casa pegando fogo. Eu vou repetir. Deus está tão interessado na sua e na minha felicidade, mais do que uma mãe a fim de salvar o seu filho de uma casa pegando fogo. Então, olha, veja bem, eu fico assim pensando, Deus está atento a todos os mínimos dos mínimos detalhes, tudo que Deus faz. Até aquilo que parece que não tem muita importância para nós, como esse versículo bíblico. E como nós vamos ver algumas coisinhas simples da Bíblia. Mas Deus está tão preocupado com esses detalhezinhos, porque dele, quando nós praticamos, está ali a essência da nossa vida e da nossa felicidade.
Pensa num pai amoroso. A Bíblia diz assim que Deus é amor. Pensa num pai amoroso, que ele ama tanto ao ponto de dar a sua própria vida para poder ver o filho feliz e para salvar a vida do filho. Esse é Deus, incompreensível, incompreendido em todas as épocas. João 3, verso 16, diz a Bíblia que Deus amou o mundo, amou eu e você de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso no céu. Ele deu tudo, deixou o céu vazio, ele deu Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter o direito novamente de viver a vida eterna. E isso é incompreensível, isso é incompreendido. Por isso Jesus é o incomparável, o incompreensível por todos e o incompreendido. Nós nunca vamos compreender Jesus e nunca Jesus será compreensível a cada um de nós, porque nós somos seres humanos, somos limitados, somos pecadores, a nossa mente é muito pequenininha, ou seja, a nossa mente é muito pequenininha para que nós pudéssemos colocar um oceano de bênçãos, de informação, da grandeza, da profundidade, da sabedoria de Deus na nossa mente. Então, por isso, nós aos pouquinhos vamos seguindo a regra da palavra de Deus, de João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará, e vamos seguindo um outro princípio da palavra de Deus também, de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38, o justo viverá pela fé. Eu não compreendo, mas eu busco da melhor maneira possível, dentro da simplicidade, praticar as coisas mínimas que Deus pede, aqueles conselhos simplesinhos que aquele Pai maravilhoso dá para cada um de nós, que quando colocado em prática na vida, resulta ali em grande fonte de bênçãos para a nossa vida. Tá certo, gente? Então, olha que interessante. Esse versículo aqui é tão simples, mas há uma profundidade nele tão grande que eu gostaria que você compreendesse um pouquinho mais comigo, então. Tudo bem? Então, veja bem. Quando Deus programou o homem e programou a mulher, Deus programou o homem para poder ser 100% feliz e realizado, tá certo? Nós somos produtos da mente de um Deus maravilhoso. Quando Deus programou a mulher na mente e no coração dele, Deus programou a mulher para poder ser 100% feliz, 100% completa e realizada na vida. Então, se você é um homem, nesse momento aí, ou uma mulher, que você não se sente 100% realizado, ou realizada, completo, é porque está faltando alguma coisa que nós precisamos aprender algumas coisinhas para que isso possa se tornar uma realidade na nossa vida. Porque o projeto original de Deus é que o homem fosse 100% completo, feliz e realizado. Tá certo? Que a mulher fosse completa, 100% feliz e realizada. Então, quando Deus uniu o homem e a mulher em casamento para poder formar uma família, o projeto de Deus é que os dois, 100% feliz e realizado, eles se encontrassem amando a Deus, que é a fonte da vida e da realização, eles se encontrassem não para que um completasse o outro. Não é assim. O projeto de Deus não é que um homem entre na vida de uma mulher para poder completar, porque somente Deus é que pode completar o vazio que tem dentro de nós, causado pela separação de Deus por causa do pecado. Tá certo? Tá ficando claro aí, né? Então veja bem, um homem não entra na vida de uma mulher para poder completar ela. Uma mulher não entra na vida de um homem para poder completar ele. Veja bem, somente Deus é a fonte da completude na nossa vida. Então, por isso, primeiro passo, você quer que a sua vida tenha significado, você quer ressignificar a sua vida, você quer amanhecer todos os dias com um projeto, com um propósito, mesmo através de lutas, de labutas, mas você quer viver uma vida com um propósito, com um projeto, então, primeira coisa,
Faça um compromisso com Deus. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus deu esse conselho simples. Mateus 6, verso 33. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, princípio simples. Levante de manhã, primeira hora do dia. Dedique-se a Deus. Consagre sua vida a Deus. Busque a fonte de bênção, busque essa fonte de felicidade. E aí então, você vai para a vida. E aí você vai ter durante o dia, querido, olha, querido e querida que você está me assistindo nesse momento, você vai ter durante o dia lutas, labutas, trabalhos, decepções, e você vai lutar, e você vai dar o seu melhor, e você vai chorar, e às vezes você vai chegar aquele dia à tarde, assim exausto e em meio a lágrimas. Você não vai ter nem coragem, às vezes, de voltar para casa. Mas você, dentro de você, no fundo da sua alma, você é uma pessoa realizada e feliz, porque você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, veja bem, quando o mundo caiu em pecado, separados de Deus, nós temos aí uma vida que nós passamos por esse mundo aqui, que vamos ter lutas. É impossível. Você que nasceu nesse mundo, eu tenho uma notícia triste para poder te dar. Mas eu já te dei a notícia feliz, que é se nós estamos com Deus, nós vamos lutar com Deus junto conosco, nós vamos passar por lutas, por labuto, por sofrimento, mas temos uma esperança. Lutar com Deus a gente sofre, mas qual o diferencial? A gente tem esperança, certo? A gente tem esperança, mesmo em meio às lágrimas, da dor, da separação, da morte, do sofrimento, nós temos esperança. Lutar sem Deus é lutar de uma forma desesperada. Sabe quando aquelas pessoas, eu já fui em alguns, eu já fiz velório das familiares, né? Fiz o velório ali, o funeral do meu pai em 2007 e do meu filho agora, que vai fazer 5 meses, entendeu? Eu sofri no funeral dos dois. Eu chorei, isso é normal. Sofri, chorei. São pessoas que eu amo do fundo do meu coração. Mas eu não entrei em desespero. Sabe por quê? Porque eu tenho uma esperança na minha vida, eu tenho um diferencial na minha vida. Eu tenho um Deus que me enche de esperança. Então você chorar e sofrer com esperança é diferente das pessoas que vivem em desesperança. E eu já fiz muitos funerais de pessoas que não conhecem a Deus e que não têm essa esperança em Deus e que foi realmente triste, realmente é desespero. As pessoas se jogam em cima do caixão, as pessoas se jogam em cima do corpo, as pessoas blasfemam, as pessoas gritam, as pessoas arrancam os cabelos, as pessoas completamente desespero. Então veja bem, chorar com esperança, sofrer com esperança é diferente de chorar sem esperança e sofrer sem esperança, tá certo? Então, só fazendo essa prévia aí para você, nós estamos num mundo de pecado, de morte, de dor, de separação, de problemas e de lutas, e todos nós estamos sofrendo. Todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos sofrendo. Agora, sabendo disso, a palavra de Deus, Deus que é o nosso Pai de amor, de misericórdia, através da sua palavra, essa palavra aqui, ó, que nós estamos na mão, que estamos estudando todos os dias, estamos aprendendo juntos. Através dessa palavra, Deus tem segredos, coisinhas simples. Deus tem segredos que quando nós estudamos e colocamos na nossa vida, nós sofremos com esperança e nós evitamos mais de 90% do sofrimento que o mundo vive sofrendo. Olha, mais de 90% dos sofrimentos do mundo, das pessoas do mundo, é por falta de orientação, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de orientação. E onde é que começa todo o sofrimento? Aonde começou no Jardim do Éden, na família, lá na vida de Adão, lá na vida de Eva, quando eles deixaram de seguir a orientação de Deus para poder dar ouvido
a alguém que não tem nada de Deus, a alguém que é contra Deus, a alguém que é contra a família, que é Satanás. Tudo bem? Exatamente, é isso mesmo. Não se assusta não, porque é assim que funciona. Então, quando eles deixaram de obedecer à palavra de Deus, os detalhes, a simplicidade das orientações de Deus, e eles então deram ouvido a Satanás, eles perderam a glória, perderam a presença de Deus, perderam o corpo glorioso e imortal, eles perderam o jardim do Éden e perderam ali, houve uma ruptura na família, e foram perdendo e perdendo, e logo em seguida tiveram filhos, e os filhos já tiveram brigas, e um já matou. O mundo que nós vivemos é exatamente isso. É um mundo cheio de dor, de sofrimento, de morte, de tristeza, de separações, e é assim que funciona. E tudo isso começa e termina na família, no lar, exatamente. O lar é o calcanhar do Messias, é aonde as pessoas que implantam o reino de Deus, é exatamente o lugar onde que Satanás, ele atinge o lar. Porque ele atinge, assim como ele atingiu lá no Jardim do Éden, o lar de Adão e Eva, ele continua até hoje, continuará até a volta de Jesus, atingindo o lar. O lar é o calcanhar de Jesus, né? Eu tenho algumas mensagens sobre o calcanhar do Messias, e um dia desse nós faremos aí então uma sessão de live só sobre o calcanhar do Messias. Então fique sabendo que você e eu, a partir do momento que nós começamos a estudar a palavra de Deus e começamos a buscar agora implantar o reino de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, o nosso lar e a nossa vida passa a ser o calcanhar do Messias, é onde Satanás vai tentar ali, ó, sabe, ficar ali no calcanhar, sabe, o tempo todo para poder separar os lares, para poder colocar contenda, para poder separar casais, para poder separar família, e assim é que funciona, tá? Então assim, olha, eu trouxe para você e para mim nesta noite algumas orientações simples da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é simples, baseado nesse versículo bíblico, em Lucas capítulo 2, versículo 20. Coisinhas simples, no entanto, se você e eu nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos viver melhor e mais feliz. Lembre-se de uma coisa, mais de 90% das pessoas que estão sofrendo nesse mundo é por causa das mínimas, das pequenas orientações da palavra de Deus que deixam de colocar em suas vidas, tá certo? Ou seja, se nós então seguíssemos as mínimas orientações de Deus, nós evitaríamos, o mundo em si evitaria mais de 90% dos sofrimentos que o mundo e que as pessoas estão passando, tá certo? Olha que coisa interessante, você gostaria de ter 90% ou mais dos sofrimentos da sua vida eliminado todos os dias diariamente? Gostaria? 90%. Você já imaginou, a partir de hoje, você ter 90% das suas lutas, dos seus sofrimentos tirado fora da sua vida? Como você acha que a sua vida se tornaria? Um paraíso aqui na Terra, não é verdade? Você ia continuar com lutas e labutas? Sim. Mas já imaginou as orientações simples se a gente seguisse? E a gente seguir, estamos aqui para isso. Estamos aqui para poder aprender. Já imaginou 90% das suas lutas, do seu sofrimento, dos seus traumas, 90% ser eliminado? Para poder pensar. É exatamente isso o que eu quero mostrar para você nesse momento, tá certo? Então, vamos ler de novo o texto bíblico e eu vou, então, você já está com a sua caneta aí e o seu caderninho, vamos então, deixa eu colocar aqui os meus olhos, né? Abraço aí ao Diomar Moreira, né? Deus abençoe, irmão Diomar. Olha que coisa interessante, queridos. Lembre-se de uma coisa, Deus está mais interessado na minha e na sua felicidade do que uma mãe em salvar o seu filho de uma casa pegando fogo. Então veja bem os detalhes, coisas simples, o segredo do sucesso e do fracasso. Vou repetir, o segredo do sucesso e do fracasso não está nas grandes coisas dessa vida,
Mas o segredo do sucesso e do fracasso está nos mínimos detalhes, escondido na nossa rotina diária. Aquilo que você pratica, que é uma orientação boa de Deus, vai causar o quê? Bênção na sua vida, alegria, felicidade, e você vai passar a viver mais, melhor e mais feliz. No entanto, sabe aquelas coisinhas simples que não é boa, que você pratica ou deixa de praticar, que você pratica na sua vida, também vai te causar danos terríveis, que vai trazer sofrimento, trauma, miséria, e aí, por causa disso, mais de 90% das pessoas que vivem sofrendo é simplesmente por falta dessas orientações, tá bom? Ok? Vamos lá então? Olha que coisa linda. Você que está chegando agora, Lucas 2, versículo 21. O que tem nesse verso bíblico que é tão grandioso? Pequenininho. Eu ia pular ele para poder já passar logo para a próxima, mas depois eu fui impressionado pelo Espírito Santo que, veja bem, olha, não pule aquelas coisinhas, mesmo que você não entenda, sabe aquelas coisinhas simples que estão na Bíblia? Aqueles detalhezinhos que parecem ser insignificantes aos nossos olhos, que a gente é tentado de pular eles. Eu vou te dar um conselho aqui para você, ó. Olha aqui nos meus olhos. Não pule até que você aprenda qual que é o princípio que Deus está querendo mostrar para você. Olhe mais uma vez aqui para mim. Olha para meus olhos. Sabe aquelas coisinhas da Bíblia que parece que é insignificante? Que você lê, relê e parece que está ali e não serve para nada? Não pule. Leia, releia, trileia, tá certo? 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Ore a Deus, busque sabedoria. Senhor, converse com o Espírito Santo, diz assim, Senhor, o que isso daqui quer dizer? E começa a comparar na Bíblia outros textos que falam do mesmo assunto, mas não saia do verso bíblico, não saia da frase, não saia do texto bíblico, enquanto você não ter ali o princípio do que Deus quer que você aplique na sua vida. Exatamente esse detalhezinho que poderá fazer toda a diferença na sua vida. Não são as grandes chaves, olha aqui, deixa eu resumir para você. Pequenas chaves abrem cofres contendo milhões de dólares. Pequenas dobradiças movem portões de milhares de quilos, abrindo estradas e oportunidades para a gente passar. Então as pequenas coisas fazem grande diferença. Se for para o bem, bênção. Se for para o mal, maldição também. Então veja bem, aprenda as coisas simples. Nesse versículo bíblico aqui nós poderíamos ficar falando 5 horas, 10 horas, um monte de coisa. Mas eu quero resumir para você o seguinte, vamos aprender as coisinhas simples que Deus pede para a nossa vida? Então veja bem, Jesus nasceu. 8 dias depois, Maria e José, com certeza ali foi José, juntamente com o rabino, ou o próprio José mesmo, circuncidou Jesus. E no momento da circuncisão, era-se então colocado o nome, era consagrado ali o nome. Na hora que fazia a circuncisão, o pai e a mãe, ali provavelmente ali, né, a mãe era responsável de colocar o nome nos filhos, porque a mãe é que fica a maior parte. Olha que coisa que nós vamos aprender aqui, ó. Em todas as épocas, na cultura de Deus, na cultura judaica, a cultura de Deus, que Deus implantou no meio judaico, desde Adão até, e vem aí por todas as épocas, a mãe é que dava nome aos filhos, porque a mãe é que é responsável de ficar a maior parte do tempo com os filhos. Então, por isso, ela é responsável de direcionar essa criança para o reino de Deus, tá certo? Por isso, o nome entre o povo de Deus é algo sagrado, é algo santo, é algo orado. As pessoas oram e escolhem um nome que sempre vai remeter para a grandeza de Deus. Por exemplo, João.
um nome escolhido pelo céu. Significa a graça de Deus, que significa aquele que reflete o caráter de Deus, a graça de Deus. Então, assim, olha, aquele que representa a Deus. Por exemplo, o nome Daniel, que vem da tribo de Dan, de um dos filhos de Jacó. Deus, o Deus dos juízes. Toda vez que falava Daniel, significa assim, Deus é aquele que julga a minha causa. Deus é o meu juiz. Olha que coisa interessante. Jesus, o Salvador. Então o nome dentro da cultura vindo do céu, daquilo que Deus colocou, tem assim uma carga de significado celeste. Então quando você, não sei quem colocou o seu nome aí, né? Mas se você tem um filho, se você tem um neto, incentive a colocar nome que eleve para o céu, né? Tem muitos pais que colocam o nome lá, não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Mas se nós formos aqui de acordo com a palavra de Deus, quando você for colocar, quando o Gabriel estava para nascer, nós oramos, nós estudamos, nós buscamos e nós colocamos o nome dele de Gabriel, que significa o nome mensageiro do céu, aquele anjo que é responsável de levar a mensagem de boas novas, aquele anjo que está à disposição de Deus para poder ser um mensageiro. Então toda vez que a gente fala Gabriel, o mensageiro de Deus, é Deus no hebraico, né? Então assim, olha, toda vez que eu falo Gabriel, eu estou dizendo você é o mensageiro de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então assim, olha, você que não deu tempo, não aprendeu isso e não sabia disso também, não fique traumatizado, choroso por causa disso, porque é o seguinte, a Bíblia diz assim que Deus não levou em conta, Atos 17, versículo 30, a Bíblia diz assim, Atos 17, versículo 30, que Deus não levou em conta, querido, o nosso tempo de ignorância. Mas a partir de hoje, Deus requer de nós que nós agimos de certa forma. Então, se você tem um filho, se você vai ter filho, se você tem neto, influencie com nomes bíblicos, estude o nome da palavra de Deus, coloque o nome se é Maria, Joana, Isabel, olha o nome, esses nomes são grandiosos, Priscila, né? E essas coisas, o nome de homem, João, Pedro, Tiago, olha o nome desse, Daniel, Davi, dá uma analisada nesses nomes, Gabriel, tudo significa assim, olha, que Deus está no controle da minha vida. Então, quando nós escolhemos o nome, na Bíblia, nome bíblico, nós já estamos colocando bênção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos. Então, a escolha do nome aí é algo grandioso, tá certo? Hoje as pessoas colocam o nome aí, né? As pessoas que não conhecem a Deus, e se você fez isso, né, na falta de conhecimento, fique tranquilo, Deus te perdoa, Deus já perdoou, mas a partir de hoje nós podemos aí, então, fazer algo diferenciado, algo que agrada a Deus, algo que é celeste, algo que vai realmente transmitir bênção para as próximas gerações, né? Mas hoje tem muitas pessoas, o cara é fã de um time lá, aí coloca o nome do filho, por exemplo, lá de Neymar, tem muitos aí, nome de Maradona, de Messi, nome de não sei o que, outros de ator de novela, de filmes. Deixa eu te falar uma coisa para você, isso não procede, isso é algo que tudo bem, você achou legal, achou bonito, mas você não conhecia a palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente vai para a Bíblia, a gente busca agradar a Deus e a gente vai buscar exatamente um nome que remete o caráter de Deus na vida do nosso filho, da nossa filha, dos nossos netos. E assim a gente vai colocando a cultura do céu dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Olha que coisa interessante, só aqui. Então o anjo já trouxe do céu o nome de João, quando João nasceu. João, né? Depois acrescentaram o Batista ali. João, o agraciado, aquele que representa do céu também, o nome Jesus, significa o Salvador, aquele que salva o seu povo. Olha, o Salvador que salva o seu povo, né? Então, esses nomes são maravilhosos, já veio do céu. O céu preza muito pelo nome, tá certo, gente? Então, tudo bem. Se você não gosta do seu nome, tudo bem, perdoa os seus pais, eles também não tinham esse conhecimento da palavra de Deus. E se você colocou nome também nos seus filhos, que não é nome bíblico, que não remete o caráter de Deus na vida dos seus filhos,
fique tranquilo, Deus não leva em consideração, mas a partir de hoje, vamos aí, né, colocar até na escolha dos nomes dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência, que seja algo relevante, que traga as marcas do caráter de Deus na nossa família e no reino de Deus dentro do nosso lar, tá certo? Muito bem, mas olha, o menino então, quando Maria, ela realmente registrou Jesus, que ela já sabia o nome, já foi dado antes dele ser gerado, quando Maria então, no momento da circuncisão, o momento que José ali, provavelmente com um rabino, ou José mesmo, que José já tinha 4 filhos homens, antes dele casar com Maria, que José era viúvo, né? E José então tinha experiência com circuncisão, né? A circuncisão é uma marca que Deus tinha dado, uma aliança que fez com o povo dele, e eu vou mostrar para vocês rapidinho isso daqui. A minha intenção aqui não é estudar e nem discutir sobre teologia, tá certo? Mas é de aprender sobre as coisinhas simples quando nós obedecemos, que se torna grandes bênçãos na nossa vida, tá certo? Então José já tinha uma experiência muito grande sobre circuncisão, né? Ele era um judeu da linhagem de Davi, ele era circuncidado ao 8º dia, tinha sido circuncidado ao 8º dia, já tinha circuncidado também 4 filhos homens que ele tinha, inclusive desses 2 estão na Bíblia, um é Tiago, que escreveu a carta de Tiago, e o Tiago chamado Judas, que escreveu, não é o Judas Iscariote, mas o Judas que escreveu a carta que está lá pertinho de Apocalipse, que tem apenas 23, 24 versos bíblicos, que é uma bênção de uma carta, né? Então, tinham sido circuncidados por José. O que é a circuncisão? Foi uma aliança que Deus pediu na época de Abraão, já vamos ver isso lá, quando a criança nascesse, o menino, somente os homens, o macho, né? O macho aí, né? O hebraico é ish, né? Em hebraico, ish, macho, né? Que, então, Deus, nessa aliança, o pai ali levava a criança para ser circuncidado. Como que era isso? Pegava ali, né, o prepúcio, ou seja, o pênisinho da criança, o recém-nascido, com 8 dias de nascido, então fazia um cortezinho ali embaixo daquela glândulazinha do pênis, fazia uma marcazinha, cortava, né? Doía muito e dói muito, porque é o lugar mais dolorido do corpo de um homem, exatamente no prepúcio ali, né? Aquela glândulazinha ali do pênis, tá certo? E Deus pediu para que aquilo ali fosse cortado ali, era um sinal, uma aliança que Deus fez, uma aliança que Deus fez com o povo dele na época de Abraão, ok? Então, era costume isso daí, esse ritual. Por isso Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Tá certo, gente? Então, a circuncisão era exatamente ali. Mas, por que Deus pede as coisas simples? Deus entra em aliança conosco e pede as coisas simplesinhas para que nós possamos praticar a simplicidade. Se nós praticarmos a simplicidade que Deus pede para a nossa vida, 90% dos seus problemas e dos meus problemas a partir de hoje serão eliminados. O segredo do sucesso não está nas coisas grandes, mas está escondido nas coisinhas simples que nós praticamos na nossa rotina diária. Tudo bem? Então vamos lá? Eu quero mostrar para você aqui, então você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, capítulo 12 não, capítulo 17, vamos lá, Gênesis capítulo 17, e eu vou mostrar para você que essa ideia da circuncisão é uma ideia de Deus. E por que que Deus pediu isso? Por que que Deus pediu para Abraão, né? Por que que Deus pediu para Abraão? Abraão, é o seguinte, eu quero entrar numa aliança com você, um pacto. Deus tira Abraão do meio de um povo e leva para uma terra, e Deus assim, olha, eu vou fazer de você uma nação separada, uma nação pura, uma nação de sacerdote, uma nação de pessoas que vai representar o meu reino.
você vai então implantar dentro do seu lar, você vai implantar através da sua descendência o meu reino. Assim como Deus pediu para Adão e Eva que implantasse o reino dele aqui na terra, e Adão e Eva caiu em pecado e não deu certo lá e tal, Deus então chamou Abraão e Sara para que pudesse então o reino dele ser implantado no meio das nações pagãs. Sabe aquelas nações que não conhecem a Deus, que não conheciam a Deus? Então Abraão vai viver agora no meio de um povo onde que ninguém conhece a Deus, que ninguém obedece a Deus, um povo completamente fora dos princípios de Deus. Então Deus leva Abraão e diz assim, olha, eu vou te passar as orientações e vou separar você para você ser o meu representante no meio desse povo. E eu vou fazer uma aliança com você, um pacto com você. Aliança é um pacto. Quando os casais se casam, né, fazem ali uma cerimônia, né, colocam uma aliança no dedo e tal, que é uma outra explicação também sobre isso, uma aliança, e eles entram num pacto de fidelidade, né, cumprindo as duas partes ali, e foi exatamente. Então Deus, ele chama a gente para que nós possamos ter um pacto com ele, uma aliança com ele, de ser representante dele e de implantar o reino dele na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, tá certo? Então, de onde surgiu a ideia de circuncisão, a ideia do pacto, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21, onde Jesus, depois de nascido, 8 dias depois, Maria e José vão circuncidar Jesus, vão ali pegar ali o pênisinho de Jesus, Jesus é humano, é de carne e osso, e vão pegar o pênisinho de Jesus e vão cortar ali, né, aquela glândulazinha, e ali vai sangrar, né? Ali é uma marca. Por isso que a mensagem de hoje é a marca de Deus em Jesus. A marca da aliança de Deus em Jesus. Que coisa mais linda, né? Jesus assumiu como humano a marca que Deus havia pedido para Abraão. Ele assumiu a marca de Deus. Então você vai aqui, interessante. Leia comigo. Abraão, quando atingiu então aqui a idade de 99 anos, Gênesis capítulo 17, com a sua canetinha, anota aí que isso daqui é grandioso, né? Um abraço para a Irene também, que acabou de entrar aí, Irene dos Santos, que Deus abençoe você, Irene, um grande abraço para você e sua família. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 17, diz a palavra de Deus assim, anota aí. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja uma bênção, Abraão, seja perfeito. Continua andando na minha presença e você vai ser uma bênção para as nações, para as pessoas. Para que Deus chamou Abraão? Para ser uma bênção, para representar o caráter de Deus na vida dele e abençoar a vida das pessoas. Então, olha que interessante, no verso 9, capítulo 17, versículo 9... Deus então chamou Abraão e falou assim, Abraão, eu quero, olha que interessante, leia aí o verso 9 do capítulo 17, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações, eu quero fazer uma aliança com você, para sair de você até as suas gerações, para todo sempre, Abraão. E aí o verso 10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então a circuncisão é uma ideia de quem? Que no coração. A circuncisão não foi algo inventado pelo ser humano, né? Não foi o homem que inventou, não. Foi Deus que inventou. É algo que nasceu na mente e no coração de Deus. E lembre-se de uma coisa, tudo que Deus faz é para a minha e para a sua felicidade. Todas as coisinhas que Deus pede para mim e para você, as coisinhas simples que estão na Bíblia, as simples orientações, é para a sua e para a minha felicidade, tá bom? Então não fique triste, porque é assim que funciona. Deus nos ama. Mais uma vez eu quero repetir. Deus está mais interessado na sua e na minha felicidade do que uma mãe em salvar o seu filho de uma casa pegando fogo. Tá certo? Então Deus pediu para Abraão, Abraão, todo macho
que está da sua casa, a partir de hoje, será circuncidado. E aí o versículo 11, circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Olha aqui, ó, você vai na criança, né? Da carne do vosso prepúcio, vai cortar ali, Abraão, pegar uma faca, pegar ali, né? Algo cortante, vai cortar a glândulazinha do pênis, tá certo? Vai sair sangue, vai doer, mas é uma marca que eu estou pedindo para você fazer, para poder ser uma marca entre mim, você e o meu povo, e todas as nações, e vocês vão ser bênção, vocês vão carregar essa marca, todo homem vai carregar essa marca de pureza, de santidade, de bênção, para poder abençoar as próximas descendências. Então é uma ideia de Deus. E qual que é a ideia? No 8º dia, veja bem que interessante, Lucas 2, verso 21, que dia que foi que José e Maria foram circuncidar Jesus? No 8º dia. Que dia Deus pediu que era para circuncidar todo o macho? No 8º dia. Quanto aqui até o nascimento de Jesus? 1.500 anos, e continuava ali todo o povo judeu da linhagem ali que nasceu Jesus, fazendo essa simplicidade, cumprindo essa aliança que Deus tinha pedido, a marca de Deus no povo dele, tá certo? Então olha que interessante, essa é uma ideia. E Abraão, eu encontro aqui, gente, um princípio de bênçãos. Toda vez que nós estamos dispostos a obedecer a ideia de Deus, o que redunda na nossa vida? Felicidade. Toda vez que nós não discutimos com Deus, toda vez que nós aceitamos os planos de Deus na nossa vida pela fé, toda vez que nós não entendemos, mas aceitamos, quem vai ganhar com isso sempre somos nós. Sempre somos nós. Toda vez que nós vamos discutir com Deus, Senhor, mas assim não, vai doer, é isso, por que isso? Por que não faz uma marquinha assim na orelha? Por que não faz isso? E a gente fica tentando ensinar a Deus, fique tranquilo, que você vai sofrer as consequências. Mais cedo ou mais tarde você vai sofrer as consequências. Mais cedo ou mais tarde eu vou sofrer as consequências. Então a Bíblia diz assim, quem somos nós para poder discutir com Deus? É Deus que sabe todas as coisas. Quando nós, há um princípio aqui em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, anota aí, é interessante isso aqui. 1 Samuel 15, verso 22, a Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Toda vez que, mesmo nós não entendendo os projetos de Deus, nós estivermos dispostos a obedecer, nós vamos colher bênçãos nessa obediência. Toda vez que nós discutimos com Deus, toda vez que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos ver uma vida de sacrifício, uma vida de dor, de sofrimento, uma vida sacrificial. Você sabe aquela vida insuportável? Por isso que a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Você viver uma vida de fardo todos os dias. E a Bíblia diz assim, o quê? Quer viver feliz? Você não entende, não está entendendo, mas você aceita pela fé. O justo viverá pela fé. 1 Samuel 15, versículo 22. Melhor obedecer do que sacrificar. Abraão não entendeu muito, ele sabia que Deus era uma aliança. Mas Abraão não discute com Deus, por isso que Abraão é um símbolo de fé. Abraão é um homem que colhe bênçãos. Abraão é um homem abençoado, colhe bênçãos, porque ele não discute com Deus, ele apenas executa. E você sabia que a maioria de nós vivemos para poder discutir com Deus. E aí queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí a coisa dá errado. E aí a gente sofre, e depois a gente vai chorando. Depois que nós quebramos a cara, tentamos fazer as coisas, resolver do nosso jeito, tentando solucionar da nossa maneira, quebramos a cara, aí vamos chorar. Senhor, me perdoa. E aí Deus perdoa, e aí a gente vai de novo, e vai daqui, vai daqui. Você olha, mais de 90% da população mundial, inclusive entre os cristãos, vive sofrendo e carregando fardo e pagando consequências de pecado
porque não aceitaram as orientações de Deus. Lembre-se de uma coisa, Deus está mais interessado na sua felicidade e na minha felicidade do que uma mãe em salvar o seu filhinho de uma casa pegando fogo. Então, quando nós seguimos as simples orientações de Deus, isso vai redundar em bênção na minha vida, na sua vida. Nós vamos ser pessoas melhores, mais felizes e pessoas mais realizadas. Tá certo? Então aqui, ó, eu não encontro Abraão discutindo com Deus. Abraão apenas vai... Deus falou, Abraão obedece. Abraão tem 99 anos. Ele tem um filho chamado Ismael que tem 13 anos. E ele tem à disposição dele aproximadamente 2.000 pessoas que são trabalhadores dele. 2.000 pessoas. Tem mais de 500 homens que está a serviço de Abraão. E você sabe o que Abraão fez? Quando Deus falou a Abraão, você vai circuncidar-se, circuncidar seus filhos, sua casa, todas as suas gerações. E a partir de então agora, terão uma marca, carregarão ali no pênis, ali uma marcazinha, que serão a marca de um povo santo. Toda a semente que sair a partir de alguém circuncidado para gerar um filho, será uma bênção, será oferecido para mim. Eu vou formar de você, a partir de você, uma nação santa, uma nação diferenciada, uma nação separada para implantar o reino de Deus aqui na terra e na vida das pessoas e das nações. Olha que projeto grandioso esse de Deus, não é verdade? E Abraão entendeu a mensagem, ele não discute com Deus. E aqui então no versículo 23, Abraão parte para cima no mesmo dia que ele recebeu, então, o mesmo dia que ele recebeu a aliança de Deus, Abraão já começa a executar. Tomou, pois, Abraão, seu filho, Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos aqueles comprados por dinheiro, todo o macho que estava dentro da sua casa, nas suas dependências, e ali todos eles foram circuncidados no mesmo dia, como lhe ordenara o Senhor. Que coisa mais interessante. E você acha quem foi o primeiro a puxar a frente para poder fazer essa circuncisão, para poder aceitar essa aliança de Deus, começando pela sua casa? Abraão aprendeu com Deus tudo o que tinha que fazer. Olha o verso 24. Tinha Abraão, Gênesis capítulo 18, verso 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado. Veja bem que quando a criança nascesse, o macho, aos 8 dias, seriam circuncidados. Mas todas as pessoas que quisessem entrar em aliança com Deus, para ser pessoas santas e separadas por Deus, não importa a idade, poderia vir e ser circuncidado. Não importa que tinha 50, 100 anos, Abraão tinha 99 anos. Se aceitasse essa aliança, ia fazer parte desse povo santo de Deus, essa nação de sacerdote, essa nação de semente santa, para implantar o reino de Deus aqui na terra e honrar a Deus por onde passar. Que bênção, que maravilha isso, né? E o exemplo começa por casa. Abraão começou o exemplo da aliança pela casa dele. Primeira coisa, ele circuncidou Ismael com 13 anos de idade. E logo em seguida ele circuncidou-se também. E aí ele circuncidou então todos aqueles homens que faziam parte da casa dele. Mais de 2.000 pessoas, mais de 500 famílias. Imagina que tinha mais de 500 homens a serviço de Abraão. E todos eles foram circuncidados no mesmo dia, fazendo parte dessa grande aliança do povo de Deus. Agora é interessante que 400 anos depois, aqui no livro de Números, você vai aqui no livro de Números, capítulo 12, 400 anos depois, você encontra Números capítulo 12, versículo 3, continua do mesmo jeito a aliança, Deus não mudou.
continua do mesmo jeito, Deus dizendo, querem ser um povo abençoado, quer ser bênção nas minhas mãos, então continue com a aliança. E olha aqui, da onde saiu Lucas capítulo 2, versículo 21, onde Maria e José circuncidaram Jesus no 8º dia. Números, Levítico, não é o livro de Números, não sei porque eu estou com número na minha cabeça. Levítico capítulo 12, versículo 3, anota aí. Levítico capítulo 12, versículo 3. E no 8º dia se circundará o menino a carne do seu prepúcio. Tá certo? Dá para você entender de onde foi que saiu, então, por que José e Maria circuncidaram Jesus? Porque é uma ideia de Deus, a circuncisão, um chamado para ser santo, um chamado para, a partir daquele momento, o que saísse dali, das entranhas, através do órgão genital masculino, do povo de Deus, semente santa ao Senhor, para que formasse uma geração de homens de Deus e de mulher de Deus, uma nação santa, de sacerdote, de pessoas que temem ao Senhor, porque de gente pagão, de pessoas que seguem Satanás, de pessoas que seguem as correntes desse mundo, está cheio. Deus está chamando pessoas que têm a coragem de se comprometer com Ele em aliança. E a partir de mim, sair das minhas entranhas, homens e mulheres que honram a Deus, que servem a Deus e que implantem na sua vida o reino de Deus dentro do lar e dentro da sua família e da sua descendência. Esse é o projeto de Deus. Agora, interessante que 1500 anos depois, exatamente em Jesus Cristo, a marca da circuncisão também vai passar por Jesus Cristo e chega até nós. Agora, de uma maneira diferente. Por que Deus pediu para Abraão circuncidar os meninos? Circuncidar, e aqui eu estou caminhando já para o final da live de hoje, mas agora é que está o segredo. Se você prestar atenção nos segredinhos que Deus tem, aqui agora, se você prestar atenção nos segredinhos que Deus tem para a nossa felicidade, para a sua felicidade, para a minha felicidade, eu tenho certeza que 90% dos seus problemas a partir de hoje serão solucionados. Deus então disse sim para Abraão, todos aqueles que aceitarem ser circuncidado, Abraão, a partir de hoje, você vai ser uma nação santa. E agora todos aqueles que vierem a fazer parte desse povo terão que aceitar também o mesmo pacto, a mesma aliança. Entendeu? O mesmo pacto, a mesma aliança. E reconhecerão que eu sou o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E toda a semente, tudo que sair das entranhas dos seus filhos, vão ser santo. Os embriões que vão passar ali pelo pênis, que vão passar pelo prepúcio, por essa aliança, são sementes santas. Os embriãozinhos que vão gerar filhos, são sementes santas que vão me honrar, que vão ser bênção. É exatamente essa a ideia. Você está entendendo como que Deus se preocupa com a nossa santidade, para que nós possamos gerar filhos que também serão santos para a honra e glória de Deus. Porque veja, olha que interessante, quantos filhos têm sido gerados em momentos de orgias, talvez muitos de nós, momentos de orgia, onde que o pai e a mãe, bêbados, assistindo filmes pornográficos, completamente movidos por Satanás, e acabam então ali sendo engravidados, e essas crianças já nascem completamente deturpado, sem conhecimento de Deus, só no sofrimento, e a gente vive aí nessa miséria de mundo que nós vivemos, famílias destruídas. Então Deus se preocupa em santidade no lar. O que sai de mim precisa ser santo, precisa ser uma bênção
precisa gerar filhos para ser bênção, a minha descendência, o que sai de mim, o que passa pelo meu prepúcio, a semente que sai de mim tem que ser semente santa, cair numa terra santa, produzir filhos para a honra e glória de Deus. Olha a ideia de Deus, que grandeza isso, gente, que bênção, né? E agora, olha que interessante, como Deus está preocupado em formar lares para ser bênção e que seja lares, que o reino de Deus seja implantado ali. Como que Deus está preocupado em formar lares onde o reino de Deus é implantado, onde os filhos são reflexo de Deus. Vamos lá então? Você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 21, e tem aqui algumas informações maravilhosas. Como que Deus se preocupa com uma família onde o reino dele é implantado. Como que Deus se preocupa com os mínimos detalhes, porque nos mínimos detalhes estão a minha felicidade, a sua felicidade. Olha que interessante, Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 10, eu vou contar para você a história, você anota aí, senão vai ficar, né? Vamos anotar aí, pegar os pontos principais para poder a gente fechar aqui. Então veja bem, Deuteronômio capítulo 21 é um material maravilhoso, Deus mostrando coisinhas simples, pequenas diferenças, pequenas coisinhas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. E se tem alguém interessado na sua felicidade, na minha felicidade, é Deus. Não discuta com Deus, apenas obedeça. Tenha paciência, o justo viverá pela fé. Vamos aprendendo todos os dias. Conhecereis a verdade vos libertará. Você pode dizer, mas professor Sidney, até hoje eu venho de uma família que eu não aprendi nada de Deus, não conheço nada de Deus, a minha vida é uma tragédia, já casei um monte de vezes, já me separei, eu não tive exemplo dos meus pais, eu sou filho do divórcio, eu sou filho disso. Calma, fique tranquilo. Deus te compreende, Deus te perdoa, mas Deus também quer que a partir de hoje você passe agora a implantar o reino de Deus na sua vida, colocando esses pequenos detalhes na sua vida e mais de 90% dos seus problemas desaparecerão da sua vida, com certeza, em nome de Jesus. Primeira coisa, o que Deus está dizendo? Não tenha relacionamento com pessoas que não conhecem a mim. Não tenha relacionamento com pessoas que não conheçam a palavra de Deus. Porque você vai sofrer. Você vai contrair um matrimônio. Você que é um conhecedor da palavra de Deus, e você se encantar com alguém porque é bonito, porque é lindo, porque é maravilhoso, porque é maravilhosa. Ah, eu estou apaixonado. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 10 até o 14. Eu não vou ler com você, você marca aí para você ler depois. Só anota para poder você ter a curiosidade. Deus diz assim para os filhos de Israel: você que me conhece, que conhece a palavra de Deus e sabe, você que é circuncidado, que sabe que de você vai sair semente santa. Se você achar uma mulher lá, é linda, é maravilhosa, é formosa, diz o versículo 11 do capítulo 21, e você se apaixonar por ela, e você quiser contrair casamento com ela, eu vou dizer uma coisa para você, o meu conselho é que você não case com ela, porque você vai sofrer. Ela não conhece os princípios da palavra de Deus, ela não sabe o que é orar, ela não gosta de orar, ela não gosta de estudar a palavra de Deus, ela não gosta de ir à igreja, e ela vive uma vida completamente mundana. E você vai trazer o mundo para dentro da sua casa, você vai satisfazer os seus desejos físicos, mas você vai viver uma vida de sofrimento. Não vale a pena você viver uma vida toda sofrendo por causa de paixões carnais. Olha o que Deus escreveu: não case, mas se você estiver tão apaixonado a tal ponto que você perdeu o juízo, o que Deus diz? Então tudo bem,
traga ela para a casa dos seus pais, conversa com ela, se ela aceitar a proposta, então aí você casa. Deus vai fazer de tudo aqui para poder não acontecer esse casamento. Olha o que Deus vai fazer. Traga ela para a casa dos seus pais, porque você está apaixonado. Você não vai tomar ela como esposa, ela vai ficar dentro da casa dos seus pais. Você vai rapar a cabeça dela, vai raspar a cabeça dela, vai ficar careca, vai cortar todas as unhas, vai tirar todas as maquiagens, vai tirar as roupas do mundo, sabe as roupas, as roupas que o mundo usa, o mundo sem Deus usa para poder atrair os homens, vai tirar essas roupas, e aí ela vai ficar convivendo dentro da casa dos seus pais 30 dias, durante 30 dias, careca, sem maquiagem, estudando a Bíblia 30 dias, vai ficar estudando a Bíblia 30 dias, indo para a igreja 30 dias, usando roupa de crente, a roupa do povo de Deus, estudando a Bíblia, aprendendo a orar, aprendendo a estudar a palavra de Deus, careca, sem nenhum tipo de maquiagem e se aculturando, vai ficar 30 dias. Se no final dos 30 dias ela se apaixonar por Deus, se apaixonar pela palavra de Deus, e ela continuar se apaixonar pela igreja, e ela se apaixonar agora pela modéstia da vida cristã, ela se apaixonar pelas roupas que devidamente uma cristã deve usar, e você ainda tiver apaixonado por essa mulher careca, sem maquiagem, com as roupas de cristã, e realmente você estiver apaixonado, então você pode tomar ela como esposa. Caso contrário, se ela desanimar de você, ela não aceitar os estudos da Bíblia, ela não se apaixonar pela palavra de Deus, ela não se apaixonar pela igreja, ela não querer estar usando as roupas de cristã, e você desanimar com ela, devolva ela novamente para a casa dos pais. Olha como Deus vai fazer. O que Deus está querendo dizer com esse princípio? Não haja por paixão, porque a paixão para. 30 dias convivendo, você vai viver 30 dias, conviver 30 dias com uma mulher careca, sem maquiagem, completamente despida de toda a beleza que o mundo oferece. Depois de 30 dias, você todo dia levantando e vendo ela, a situação dela, e vendo como que ela age. Se no final dos 30 dias você estiver animado ainda para o casamento, então case, mas saiba de uma coisa, você vai ter que casar e vai ter que viver com ela, você não poderá divorciar, você vai ter que aguentar enquanto você viver essa mulher do jeito dela, tá certo? Por que Deus pede isso? Por que Deus pediu isso? Para que nós pudéssemos evitar o sofrimento que a maioria das pessoas hoje vivem. Sofrimentos e mais sofrimento. Vamos aqui, o nosso tempo está esgotando, vamos lá. Agora um outro princípio aqui da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 22, a partir do versículo 6. Deuteronômio capítulo 22, verso 6. Deus se preocupa com os mínimos detalhes para a nossa felicidade, querido. Olha que interessante. Versículo 6. Deus falou assim, olha, como que Deus se preocupa com as coisas minúsculas? Deus está dizendo assim, olha, se você um dia estiver de caminho para algum lugar, encontrar uma ave no seu ninho, ali chocando com seus filhotinhos, ou então sobre ali os ovinhos ali chocando, não mexa com ela, passe e deixa ela em paz, porque Deus se preocupa e até se preocupa com os animaizinhos. E Deus coloca, sabe o quê? No verso 7, não mexa com ela para que prolongue seus dias de vida na terra. Deus está tão preocupado com a sua felicidade quanto a felicidade do quê? Até de um passarinho. E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6 e no versículo 26, que Deus se preocupa até com as aves do céu, até com os passarinzinhos, até com o alimento dos passarinhos. Imagine, Jesus falou, ele vai se preocupar com você também. Por isso que Deus se preocupa
com o mínimo da nossa vida, porque no mínimo está escondida a nossa felicidade. E a nossa felicidade começa no lar. Felicidade e sucesso começam no lar. Por isso Deus se preocupa, sim, que nós escolhamos com quem nós vamos passar o dia da nossa vida, com quem nós vamos se relacionar. E relacionamento é razão, não é por emoção. Relacionamento é razão, a escolha. Veja bem, Deus não escolhe para você um relacionamento. Deus deixa que você escolha o relacionamento. Deus abençoa o relacionamento. Mas Deus não escolhe o relacionamento. Deus não vai escolher um relacionamento para você. Deus dá aqui as dicas. Não escolha uma pessoa que você está apaixonado, que está lá fora no mundão. Ah, eu achei lindo, maravilhoso, mas não tem princípio bíblico, é só carne, é só afeição carnal. Não conhece a Deus, não tem princípio bíblico, não sabe orar, não sabe estudar a Bíblia. Ah, mas eu amo, eu gostei. O que aconteceu com Sansão? Você conhece a história de Sansão, né? Essa faz bem para os meus olhos. O que a palavra de Deus diz? Cuidado, porque não adianta você passar dentro de poucos dias de felicidade e depois viver uma vida toda dentro de um inferno, dentro de um lago de fogo, de um purgatório, por causa de escolhas carnais. Por isso Deus então vem trazendo assim, olha, Deus se preocupa com os passarinhos, do verso 6 ao verso 7 e o verso 6 do capítulo 22 de Deuteronômio. Até com os passarinhos, o ninho dos passarinhos, Deus se preocupa. Olha o versículo 8. Quando edificares uma casa que for no lugar alto, cuidado, faça ali um parapeito, um lugar de proteção, porque pode ser que alguém caia de lá de cima, uma criança ou alguém caia e vai te causar um grande problema. Olha como que Deus é minucioso. O que Deus está querendo dizer aqui, querido? Seja inteligente, seja expert, seja inteligente. Siga as minhas orientações, evite problema para a sua vida. Melhor obedecer do que sacrificar. Salomão diz assim, para que trazer brasas acesas para o meu seio, para o meu peito? Com certeza vai se queimar. E aqui, olha, no verso 9, olha que lindo esse princípio, que coisinha simples aqui, ó. Não semeará, isso aqui eu gostaria que você anotasse. Não semeará na tua vinha, significa lar, na sua casa. Vinha significa ali o ambiente que você vive, que você vai escolher para poder viver. Não semeará na tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeasse e a messe da vinha. O que Deus está querendo dizer isso? Olha, não pegue duas espécies de semente de uva e semeie na sua vinha. O que Deus está querendo dizer com isso? Porque vai produzir uvas, mas vai degenerar a genética, ou seja, vai dar uvas com sabores diferentes. O que Deus está querendo dizer aqui? Está falando sobre casamento e família. Olha que inteligência de Deus, que sabedoria. Você é uma uva de uma qualidade. Aí você pega uma outra uva de uma outra qualidade. Aí agora junta duas uvas. O que vai acontecer? Alguém que conhece a palavra de Deus e alguém que não conhece a palavra de Deus. Juntos vão criar filhos, vão nascer filhos, sim ou não? Bênção, sim ou não? Só que agora, princípios diferentes, essas crianças vão nascer agora com a genética alterada. Crianças rebeldes, por causa que um pai fala uma coisa, o outro fala outra, e a criança fica perdido ali e tal. Então veja bem, altera o sabor. O que Deus está dizendo? Uva, ou seja, da mesma espécie, a mesma semente, porque não vai degenerar a genética, vai ter um sabor doce, sabe o que Deus está querendo dizer? Eu amo você, eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha um lar feliz, exatamente isso. Quer ver outro princípio interessante? No versículo 10, não lavrarás conjunta de boi e jumento. Olha o que Deus está dizendo sobre casamento e família. Não tem como
colocar na mesma canga um jumento com um boi. Não altera a genética, o jumento continua sendo jumento e o boi continua sendo boi, mas vai atrapalhar o serviço, não vai render, não tem como jumento arar com o boi. É um jugo desigual. E Paulo pega esse texto aqui e joga lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15, jugo desigual, não tem como, é passo diferente. Quando um pisa para assim, não vai render, não vai ter serviço, não vai funcionar, não vai virar. E Amós pega esse contexto e diz assim, ó, por acaso andarão dois juntos se não houver acordo? Um está indo para o sul, o outro está indo para o norte. Não funciona. Quando um se ajoelha para poder orar, o outro sai. Quando um vai para a igreja, o outro fica em casa. Quando é tudo diferente, não funciona. Você percebeu aqui os princípios simples que Deus está dizendo? O último princípio para poder a gente encerrar. Sobre casamento e família. Verso 11. Não te vestirá de estofo, de lã e linho juntamente. Olha o que tem a ver isso. Olha o que Deus está dizendo. Não tem condições, o linho e a lã não se unem, não dá uma peça de roupa, fica esquisito, fica feio, fica horrível, não tem como, ou lã ou linho. Não tem como fazer a mesma peça, unir uma mesma peça de linho e de lã. O que Deus está querendo dizer aqui? O mesmo princípio. O linho finíssimo, a justiça de Cristo, não tem como se unir à lã, que é o povão que usava na época. Então, aquele que quer estabelecer a justiça de Cristo dentro do lar, que quer formar uma família, um casamento, uma família, para a honra e glória de Deus, não tem como ali juntar duas coisas diferentes. Está entendendo? Semente tem que ser da mesma espécie, semente de uva, para produzir filhos saborosos, filhos dóceis. Ou a junta de boi tem que ser dois bois, não pode ser jumento e boi. Tem que ter o mesmo conhecimento para poder arar junto, puxar igual. Tem que ser os dois de linho, conhecimento da palavra de Deus, justiça de Cristo dentro do lar. E aí então a felicidade passa a reinar. Queridos, quanta coisinha simples Deus tem para poder mostrar para nós, através de Lucas capítulo 2, versículo 21, sobre a questão da circuncisão, a aliança de Deus. Não vou entrar aqui em questões teológicas, mas o princípio aqui é o seguinte, olha aqui, eu disse que começaria com Lucas 2, verso 21 e terminaria com Lucas 2, verso 21, tá certo? O começo e o fim aqui. Agora dá para você entender esse princípio aqui? Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, que é Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Você entendeu aqui o princípio da circuncisão, da aliança de Deus? Jesus levou a marca de Deus por nós. É claro que hoje você não precisa, eu e você, não precisamos mais literalmente da circuncisão no prepúcio para poder continuar com a aliança de Deus. Depois da morte de Cristo Jesus, a circuncisão que nós devemos carregar é Cristo Jesus, a justiça de Cristo dentro do nosso coração. Mas o princípio continua válido. O princípio continua válido. Se você é alguém que ama Jesus, se você é alguém que aceitou Cristo Jesus como circuncisão no seu coração, implante o reino de Deus dentro do seu lar. Ao escolher alguém para poder se relacionar, procure alguém da mesma espécie, alguém da mesma linhagem, alguém do mesmo princípio, alguém que tenha a circuncisão de Cristo no coração. E eu quero contar uma história bem rapidinho. Eu atendi, enquanto eu fazia uma programação numa capital por aí nesse Brasil, eu atendi uma moça, uma jovem senhora, carregando 2 filhinhos, uma de cada lado, né? Um filhinho de cada lado, e a mãe ajudando ali a carregar aquela criança. E depois que eu terminei a programação sobre casamento e família, ela disse assim: professor Sidney, gostaria de conversar com você um pouquinho.
E aí ela pegou, apresentou as duas crianças, né, ali junto com a mãe dela. Ela falou assim: eu sou fruto de toda essa desobediência que você acabou de dizer. Eu hoje pago as consequências e estou pagando um preço caro, altíssimo, porque um dia eu decidi a não obedecer a Deus, né? E aí eu decidi fazer a minha vontade. Hoje eu pago o fruto da desobediência. E ela contou ali rapidinho a história dela para mim. Eu vou resumir aqui para você. Ela disse assim: um dia eu era feliz na igreja, eu conhecia a palavra de Deus, meus pais são cristãos, mas eu um dia achei a igreja um pouco monótona. Os rapazes da igreja cristão não me agradaram. E um dia eu comecei então a fazer algumas amizades lá fora no mundão, que não tinham conhecimento de Deus. E um dia eu fui para a balada. E lá na balada eu conheci um jovem lindo, bonito, maravilhoso. E eu me encantei por esse jovem. Eu me apaixonei por ele. E aí eu abandonei de vez a igreja. E eu, nessas baladas, nessas noitalhadas aí, eu fiquei grávida desse primeiro filho aqui. Ela mostrou um menino lindo. Eu fiquei grávida dele. E aí então eu, na esperança de um dia poder trazer o meu marido para a igreja, casamos. Na verdade não casaram até hoje, na época, né? Foram morar juntos, amigaram, né? Foram morar juntos, porque ele não acredita, não, casamento tal, não é bem assim, aquela coisa toda. Vamos só morar junto. Ele assumiu ela com o filho. E aí, então, ela contando a triste história dela. Então, ela diz o seguinte: então, hoje, agora, aí eu vim entender. Agora, hoje eu tenho a responsabilidade de ensinar meu filho nos caminhos do Senhor. E eu voltei para a igreja. E agora eu estou na igreja com o meu filho. E eu oro com o meu filho, eu oro para o meu filho. E só que eu engravidei de novo, e agora eu tenho esse outro filho aqui. E agora eu estou aqui na igreja, sozinha, com os meus 2 filhos. Ainda bem que a minha mãe me ajuda. Mas o meu marido, que não quer casar comigo, ele é um bom homem, ele não deixa faltar nada em casa, mas ele bebe, ele fuma, ele faz um monte de outras coisas. E no sábado, é eu que tenho que trazer os meus filhos para a igreja. É eu que estudo a Bíblia com os meus filhos. É eu que oro com os meus filhos. Porque ele não tem exemplo nenhum para dar para os meus filhos. E no sábado, eu venho para a igreja. A minha mãe me ajuda a vir aqui para a igreja e trazer os meus filhos. E sabe aonde que ele está nesse momento? No sábado de manhã é o dia de folga dele, o sábado e o domingo. Ele passa o sábado inteiro no boteco, jogando sinuca junto com os amigos, fumando e bebendo, só chega em casa altas horas da noite ainda bêbado. E várias vezes eu já conversei com ele sobre isso. Sabe o que ele me disse? Exatamente o que o senhor me disse na palestra. Ele diz assim para mim: quando você me conheceu exatamente do jeito que eu sou. É assim que funciona. Eu sou o que sou quando você me conheceu, quando eu era. E aí ela diz o seguinte: hoje, e continua assim, todos os finais de semana. E eu estou pagando caro por isso. Eu tenho 2 filhos, que é eu que tenho que dar exemplo, é eu que tenho que levar para a igreja. E eu tenho em casa um péssimo exemplo, porque um dia eu deixei os caminhos do Senhor. Um dia eu fui buscar lá fora jugo desigual, semente diferente, de espécie diferente. Eu fui buscar lá fora a lã, em vez de eu buscar no Senhor o linho, que é a justiça de Cristo. E por isso eu sofro, e eu estou pagando as consequências por isso. E a Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus chamou Abraão para essa aliança de santidade, de pureza, Deus sabia muito bem o que estava dizendo e o que estava fazendo. E Abraão foi muito sábio em obedecer.
e eu e você sejamos muito sábios em obedecer. São princípios simples da palavra de Deus, mas lembre-se de uma coisa: as pequenas chaves abrem cofres que contêm milhões de dólares. As pequenas dobradiças giram portões de milhares de toneladas e que abrem portas grandiosas para nós avançarmos para frente e para cima para a felicidade. Então Deus é muito sábio para poder errar. Deus é muito sábio que hoje você aceita a marca de Deus, Cristo Jesus, no teu coração, se relaciona com Deus, com pessoas de Deus, implanta Deus dentro do seu lar, implanta Deus dentro do seu casamento, dentro da sua família. Que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus para a honra e glória de Deus. E que nós possamos ser a semente santa do Senhor para a honra e glória do nome dEle. Talvez você está nesse momento em busca de um relacionamento, em busca de um casamento, em busca de uma família. Ore a Deus, busque a Deus. O mundo lá fora tem coisas lindas, mas não vale a pena o sofrimento. Não vale a pena o sofrimento. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós buscamos lá fora aquilo que nos satisfaz, pode satisfazer até por uns dias, mas o sofrimento não vale a pena sofrer uma vida toda. Sofrer uma vida toda por causa de decisões e paixões momentâneas. Não vale a pena. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos colocar o princípio de Lucas capítulo 2, versículo 21 na nossa vida. Colocar Cristo Jesus, a marca de Deus, a circuncisão de Deus dentro do nosso coração e da nossa alma e implantar na nossa vida o reino de Deus como semente santa para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. É a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.